Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Para mim é uma grande honra, né, todos vocês aqui que me conhecem, né, a família, né, todos, né, os meus amigos, os nossos amigos. Então isso aí para mim é muito gratificante, é muito importante para mim tudo isso. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Né? Vontade, opa. E muito bom, né? Fico feliz mesmo, entendeu? E o Boni sabe, meu amigo Boni sabe aqui da escola, como que é gratificante para a gente ter esse contato com o aluno, com a sala de aula, né? Então, o motivo também de, tão simplesmente, eu escolher o Monte Sião, né, Instituto Educacional Monte Sião, para divulgar o livro Poder da Vontade, foi pela minha experiência nesse lugar também, né, e por ser sala de aula. Né? Então isso daí é o que me trouxe essa feliz escolha, né, de apresentar esse livro, né, esse tema, toda essa temática. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos mesmo, né? Todos que estão aqui, né, todos que me conhecem, né, pessoas queridas, né, pessoas que eu sabia que viriam, que estariam aqui. Então, realmente, não me surpreendeu a presença de vocês, porque com certeza eu já esperava que vocês estivessem aqui, compartilhando esse momento agradável comigo, né, e logicamente conosco, né, que é o que nos leva a isso daí. Gostaria de agradecer também ao Instituto Educacional Monte Sião, na escola, que eu dou aulas aí há mais de 8 anos, a Giana, a diretora Giana, ao Volney, né, o coordenador, né, que me possibilitou essa sala, né, esse local, para apresentar mesmo esse livro, né, o primeiro de muitos, né, e com certeza não é resultado só de uma ação minha, mas sim de toda uma ação coletiva, né? Todos nós, tudo aquilo que nós fazemos, por mais individual que pareça, ele é coletivo, é resultado de toda uma história, né, de todo um compartilhar com outras pessoas, né? Então esse livro não foi diferente, né, a organização e a temática no caso. Vamos lá. Esse livro, né, no caso aqui, esse tema, né, a escolha desse tema, né, no caso aqui a vontade, né, eu realmente procurei escolher esse tema porque, como professor de história, como profissional de história mesmo, né, eu percebi, lendo as biografias, compreendendo a história de muitas pessoas que realmente mudaram a história que nós conhecemos, eu percebi que o que impulsionava essas pessoas é a vontade. E em todo um momento histórico, em toda a grande transformação histórica, desde a pré-história até os nossos dias, é a vontade que, de certa forma, impulsiona as pessoas, né, a mudarem de vida, a saírem daquela situação. Então, o ser humano ali descobrindo o fogo, a utilização do fogo, da roda, a utilização de tecnologias, né, adaptáveis àquele ambiente, àquele local onde ele estava, para que ele pudesse ter uma vida melhor, para que ele pudesse ter uma fuga daquela realidade, né? De certa forma, ela foi motivada pela vontade, né? Essa necessidade, né, trouxe essa vontade, a vontade de mudar, né? A vontade de transformar, a vontade de mudar aquela situação, a vontade de mudar aquela realidade. Então a vontade é o que nos impulsiona, é o que nos leva a mudar. Então a escolha do tema foi justamente em torno disso, né? Da questão da vontade humana. Né? Pesquisei várias das características do ser humano em relação à lei, em relação à construção da sociedade, características do ser humano em relação à sua própria história, né? Mas ao observar esse tema à vontade, observar essa simples palavra, né, que na língua latina ela tem um peso muito maior do que na língua inglesa, né? Por exemplo, vontade vem de volutas, vem de desejo, algo que você realmente quer, né, diferente da língua inglesa, que é um pouco mais rarefeito, algo que vem a ser, é diferente, né? Mas a escolha desse tema foi justamente em torno disso, porque é algo que está em nós e nos leva às transformações e mudanças. Por isso que eu escolhi esse tema da vontade, no caso. Mas antes de continuar esse tema, né, é interessante, né, até por estar gravando, vocês me conhecem, sabem quem eu sou, né, sabem a respeito da minha formação e tal.
Mas por estar gravando, e meu interesse também é divulgar todo esse conteúdo, né, é interessante também falar um pouco a respeito de mim. Não que vocês já me conhecem, mas com certeza é interessante falar a respeito disso. Então, todos aqui sabem, meu nome é Bruno, Bruno Henrique de Souza Mangueira, né? Sou formado em História, né, pela Universidade Sagrado Coração, tenho especialização em Antropologia, né, aqui mesmo em Bauru, São Paulo. As minhas experiências profissionais foram múltiplas, né? Então, trabalhei na área da saúde, né? Trabalhei na educação, na área cultural, técnico-cultural, né? Então, eu tive várias experiências, né? E tenho tido várias experiências profissionais também, em várias áreas, né, de trabalho, várias áreas de atuação, né? Graças a Deus por isso. E paralelamente, né, como é uma área que eu me identifico mais e me formei, né, eu me volto à prática docente. Como todos sabem também, não é novidade. E o que mais me atrai na prática docente é o conteúdo, sim, é você saber o que você está falando, é você ter um domínio do assunto, é a história é algo que me apaixona, né, eu gosto mesmo de história, mas é a atuação discursiva, né, a arte de falar, né, o comunicar-se, né, isso daí que é o que me traz mais felicidade, né, que traz mais prazer, é essa atuação discursiva, né, o fato de você falar. E, inclusive, né, o lançamento desse livro, né, o interesse em si é trabalhar essa área discursiva, essa prática discursiva, né, é trazer, entendeu, informações, né, é trazer mudanças, né, para mim e para os outros, né, através da língua, através da palavra, né, e nós sabemos que a palavra ela tem aí um poder muito grande de transformação, né, e mudança. Então, o motivo que eu escrevi o livro, voltando ao assunto do livro, né, todos nós, né, como profissionais aí da área do ensino, ou não, né, que vive da palavra, né, que vive, né, da voz, né, da prática de oratória, né, da comunicação, nós sabemos que nós fazemos, nós criamos a opinião de muitas pessoas, formamos opiniões, né, tudo que nós falamos tem um peso muito grande, parece que não, mas tem. É diferente de um diálogo informal, por exemplo, entre amigos. Quando você se volta à ação, por exemplo, docente, ou qualquer uma outra ação discursiva, ou da própria área de comunicação, do jornalismo, enfim, você forma opinião, você tem um peso muito grande, as palavras têm um peso muito grande que você fala. Então o objetivo de escrever esse livro de certa forma, montar algo, né, que seja, né, que construa uma opinião, uma formação de opinião contínua, né, uma exposição organizada de ideias, porque quando você faz um livro, você procura organizar as ideias, você procura deixar tudo muito organizado, tudo muito prático, né, e também promover uma formação de opinião contínua. Como assim? Aquilo que eu pensei, aquilo que eu organizei, aquilo que eu escrevi, já está impresso. Né? E através da divulgação, né, eu posso, né, ter a chance, né, todos nós podemos ter a chance de ter, né, a nossa, vamos dizer assim, a nossa opinião continuamente formada. Então, o poder do livro, né, ele está nisso, de você realmente formar algo, né, que vai formando a opinião de pessoas continuamente, sem você precisar falar direto, sem você precisar dizer isso várias vezes. Nós vemos isso daí através dos livros sagrados, né? A Bíblia, nós observamos esse processo contínuo, entendeu? E por ela ser um livro também. E os livros também têm esse poder. Então, a escolha do tema, a vontade, né? Que no caso aí foi a escolha temática, né? Essa formação contínua que me motivou, né? Juntamente com a vontade, lógico, que me motivou a escrever esse livro. Um processo de formação contínua. O tema, né, principal, né, o poder da vontade, está aqui na lousa, né, esteja óbvio, né, já falei várias vezes a respeito disso, né. A temática principal, o que eu achei interessante foi essa questão de vontade, né, observando alguns teólogos e filósofos e até mesmo algumas correntes psicológicas, né, essa questão de você dividir a vontade entre fisiológica e idealística, né, foram termos que eu cunhei, né, você não tem isso no meio acadêmico. Vontade fisiológica e vontade idealística. Você tem a descrição da vontade de maneira geral. E essa vontade, por exemplo, ela pode ser uma vontade
relacionado à sua necessidade fisiológica de se alimentar, por exemplo, e essa vontade ela pode estar relacionada, por exemplo, a uma ideia, né, a um sonho, a um projeto, né? O que eu achei interessante do livro e o que eu achei interessante compreender, descrever e salientar é essa divisão entre vontade fisiológica e idealística. E essa divisão também ela não foi à toa. Né? E por que não foi à toa? Porque, na verdade, entendeu? Ao dividir a vontade entre vontade fisiológica e idealística, e quem lê o livro e quem tem acesso ao livro vai compreender e entender isso daí, é que na nossa sociedade nós somos constantemente levados a simplesmente vivenciarmos nossa vontade fisiológica, as nossas vontades relacionadas ao nosso instinto e à nossa necessidade fisiológica, nossa necessidade de segurança. Seria a base da pirâmide de Maslow ali. Então a sociedade ela estimula essa nossa vontade fisiológica para que a gente simplesmente viva no presente, para que a gente simplesmente não tenha ideais, sonhos, prospecções, para que nós não venhamos sonhar com um amanhã e vivamos simplesmente para trabalhar, comer e dormir. E por que a sociedade ela estimula isso daí em nós? E por que é interessante que nós vivamos assim? Porque assim a gente vai consumir mais, a gente vai gastar mais, a gente vai trabalhar mais, entendeu? E há uma necessidade do mercado que nós venhamos consumir mais e, consequentemente, trabalhar mais. Então, quando nós deixamos de lado os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que não é palpável, a menos a princípio, né, e vivemos simplesmente essa nossa vontade fisiológica, nós vamos assim, seguindo o fluxo do mercado, seguindo o fluxo da sociedade, cujo principal interesse é o quê? Que nós simplesmente venhamos, né, viver o presente, simplesmente o presente, é um presenteísmo contínuo, né, e deixando de lado os sonhos, os ideais que podem transformar a nossa vida, nos dar uma vida melhor, consequentemente nos tirar desse ciclo, entendeu, de autonegação, esse ciclo de frustração. Quantas vezes, entendeu, a gente chega em casa cansado, não cansado simplesmente pelo trabalho que a gente exerce, mas vamos dizer assim, pela indisposição que nós temos em exercer aquele trabalho. Por quê? Porque a gente exerce aquele trabalho em si, né? Só que nós não temos prazer naquilo que a gente faz. Ou nós não temos sonhos que nos deixem, ou nos levem a pensar que aquele trabalho é momentâneo, entendeu? Que ele é um processo para algo melhor e maior, que venha a ser a vontade idealística. Então, por isso que no livro eu parti do princípio da vontade como motor, como algo que nos leva, entendeu, a transformações, a mudanças, e essa divisão entre vontade idealística e vontade fisiológica, né, para que a gente se volte àquilo que é idealístico. Não que, por exemplo, a vontade fisiológica é má, não é, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, né, nós temos desejos, né, tudo isso daí faz parte de nós, entendeu? Só que é a vontade idealística, é a nossa vontade, por exemplo, de querer ter uma vida melhor, como os nossos antepassados na história, de querer, entendeu, fazer algo além daquilo que nós fazemos, por mais absurdo que seja, ou bobo, entendeu, que seja, por mais desinteressante que seja aos outros, como, por exemplo, você aprender a tocar um instrumento, você tirar carta, por exemplo, eu coloquei isso no livro, né, você comprar um automóvel, você ter uma casa, você construir um lar, né? Então, isso, né, essa vontade idealística, esses sonhos, né, é isso que nos motiva a ter uma vida melhor e vivenciarmos o presente muito melhor, né? E percebam que essa questão de vontade, por exemplo, nossa origem é cristã, né? Cristã protestante, né? Talvez a maioria, ou não interessa, mas temos uma origem cristã católica protestante, que nos leva a crer que a vontade de Deus é soberana e está acima de nós. Com certeza a vontade de Deus é soberana e está acima da nossa, né? Com certeza. Só que a vontade de Deus, com certeza, não é que nós, entendeu, venhamos deixar de sonhar, deixar de viver, deixar de projetar, deixar de querer algo além daquilo que nós vivemos, mesmo, entendeu, no meio evangélico ou no meio protestante. A vontade de Deus é que nós cresçamos e temos uma vida em abundância em todos os sentidos. Falo isso por quê? Porque provavelmente, né, venham críticas em relação a essa questão da vontade, ou até mesmo algumas indagações em relação a esse tema, a escolha desse tema do poder da vontade. Também a escolha do tema poder da vontade não está relacionado, por exemplo, à lei da atração, ou paranormalidade, ou algo, por exemplo, assim, que foge da nossa
da nossa concepção, vamos dizer assim, científica, natural. Não, entendeu? Não é um livro, por exemplo, de autoajuda que procura levar as pessoas a uma vida, vamos dizer assim, fictícia, né? Ou você se voltar a uma realidade que nunca irá acontecer, né? Não é venda de sonhos, não é uma venda de ilusão, né? Não é ilusão, não é ilusório, não, é algo que acontece, é a vontade, né? É a certeza que isso está em nós, né? E que nós podemos mudar de vida a partir de um direcionamento da nossa vontade aos nossos sonhos. É um olhar para dentro de nós e perceber aquilo que nos faz feliz, aquilo que mais gostamos, aquilo que mais desejamos, aquilo que nos torna, entendeu? Mais humanos, inclusive. E é isso que muitas vezes acontece nos nossos dias. As pessoas acabam esquecendo de si mesmas, entendeu? Acabam se frustrando em relação a isso. Aqui entre nós, há exemplo de várias pessoas, entendeu? Que buscam seus sonhos, né? Que buscam uma nova chance, entendeu? Que buscam novas alternativas, né? Então o objetivo do livro foi realmente esse, né? Ele não é simplesmente um livro de autoajuda ou um livro motivacional. Não é um livro voltado, por exemplo, a algo utópico ou irreal, né? Além da atração e do segredo. Não, entendeu? Não tem nada de místico nesse livro, e sim algo real e natural. O objetivo principal é a perpetuação, no caso aqui, da opinião contínua. É você ajudar as pessoas, né? O objetivo meu é auxiliar as pessoas, não é o financeiro em si, auxiliar as pessoas a ter uma vida melhor, inclusive a minha, entendeu? No processo de formação contínua em relação a esse livro. E eu espero que vocês tenham acesso a ele. Essa questão da vontade. Então no livro vocês vão perceber, no livro eu não me estendi muito em relação à questão histórica e à questão biográfica, para não ficar maçante. É um livro curto, um livro rápido, entendeu? Para você ler rápido mesmo, entendeu? E sem se apegar, por exemplo, assim, a algo um pouco mais cansativo. Não é uma leitura cansativa, é uma leitura dinâmica, uma leitura rápida, né? E objetiva, né? Que de certa forma leve ao estímulo. Então, nós sabemos aí da vontade, essa questão da vontade, é interessante compreender um pouco a respeito do processo dessa formação da vontade, né? O processo histórico da vontade, eu falei um pouco a respeito disso, né? Que a vontade é o que levou as pessoas ao quê? A se transformarem, a mudar a sua realidade, a utilizar a pedra de uma maneira diferente que os outros, por exemplo, animais utilizavam, a lascar essa pedra, a utilizar a lança como tecnologia, né? O fogo, a roda, e por aí vai, entendeu? As diversas transformações que acompanharam o desenvolvimento das cidades-estado no decorrer da história. Toda a tecnologia é empregada, até o advento da própria Revolução Industrial, né, que dinamizou esse processo tecnológico, e isso aí faz parte do nosso dia. Então a vontade é algo histórico, a vontade é algo psicológico, ela é uma pulsão, ela é um desejo, ela nasce de um desejo, ela nasce muitas vezes de maneira assim irracional, a vontade, principalmente esse aspecto fisiológico, né? E ela vai sendo construída, ela vai sendo formada. A vontade fisiológica ela é mais rápida, né? Você precisa de sede, você bebe, você quer dormir, você dorme, você está com fome, você come. Ela é algo rápido, ela é algo natural. A idealística, e isso aqui eu trouxe no livro, ela é um processo que demora mais para ser construído, né? Por isso que ele é mais sensível, por isso que ele é mais difícil, mas ela não é irreal, ela existe, né? E é interessante que seja estimulada, para que nós venhamos ter uma vida melhor, independente de onde nós estamos, né? No presente, no caso aqui, né? Então ela é histórica, ela é psicológica, ela é filosófica. Você vê filósofos trabalhando a respeito da vontade. Eu citei Schopenhauer, mas você vê Santo Agostinho também que trabalha essa questão da vontade humana. Schopenhauer ele vai falar que a vontade é o que leva não só o ser humano, mas todo o universo a existir. Então ele vai além, que é uma concepção filosófica. No caso do livro, eu pensei essa questão, por exemplo, da vontade em relação àquilo que Schopenhauer disse, esse filósofo aí alemão do século XIX, né? Eu pensei essa questão da vontade enquanto motor, enquanto aquilo que leva as pessoas a viverem. Vontade é sinônimo de vida para Schopenhauer, né? Então vontade é igual a vida, né? Sem vontade você não vive. Você pessoas, por exemplo, ou todos nós, quando nós passamos por um processo de depressão ou angústia, a primeira coisa que nos vem muitas vezes é perda de vontade de comer, né? É você perda da vontade muitas vezes de viver, perda da vontade até mesmo de caminhar, né? De andar. Por quê? Porque
a vontade, ela é inerente a nós, entendeu? É o que nos faz sermos seres humanos, entendeu? A vontade. Os animais também têm a sua vontade, mas a vontade dos animais ela é totalmente fisiológica. Dos seres humanos, não. A vontade nossa, ela é criadora, né? É esse sopro, né, que o Criador nos deu. Esse poder também de criar as coisas a partir da história. Então a vontade, ela é histórica, a vontade, ela é psicológica, a vontade, ela é filosófica e a vontade ela é sociológica também, né? Ela faz parte da sociedade, ela faz parte do dia a dia. Nenhum ser humano, ele é uma ilha, né? Ele é cercado por outras pessoas. Todos nós somos aquilo que somos porque há outras pessoas em torno de nós. Então somos resultado de toda uma história, de todo um processo. A vontade, ela é sociológica. Você vê o exemplo, entendeu? Mal em relação à vontade, é a ação, por exemplo, de Hitler na Alemanha nazista, né, na Segunda Guerra Mundial. A vontade perniciosa dele, aquela vontade malévola, né, sendo construída, sendo organizada, você agregando toda essa desgraça, né, essa histeria coletiva ali na formação da sociedade alemã naquele momento, né, toda aquela loucura que foi criada, né, até a ascensão do mal, que foi, né, a criação mesmo da Alemanha nazista, como Hitler se torna aí o chanceler. Né, e isso aí, logicamente, combinando com a Segunda Guerra Mundial. Então a vontade também é sociológica. Ela é contagiante. Né? Ela vai fazendo parte, entendeu? Né? Geralmente quando você, por exemplo, tem desejo de alguma coisa, as pessoas também vão tendo o mesmo desejo. E o marketing utiliza muito disso daí para poder vender, né, os produtos, né, do mercado, né, e outros produtos em si. Então, de certa forma, entendeu? A vontade, ela é contagiante e ela é sociológica. Então a vontade, ela é histórica, ela é psicológica, é filosófica e sociológica. É as bases da vontade. Isso aí não está no livro, entendeu? Isso aí é algo que faz parte aqui da apresentação deste livro, né, que vai trabalhar essa questão da vontade fisiológica e da vontade idealística. Na formação do livro, eu trabalhei também, eu achei interessante, descrever a vontade, trabalhar a vontade idealística. Então o que é a vontade idealística? A vontade que se volta aos ideais, é a vontade transformadora, que muda a sua realidade, né? Trabalhei também, né, a respeito da ação eficaz. Foi um termo que eu criei, mas vocês podem dar um outro nome para essa ação, porque na verdade, enquanto você não age, enquanto você não deposita a sua força, a sua ação, a sua vontade, a vontade ela fica no inconsciente, ou fica no plano consciente, fica na razão, fica só em você. Esse livro é diferente dos outros livros que falam a respeito da lei da atração, entendeu? Que basta simplesmente você desejar. Não, você tem que desejar, há uma vontade, você tem que agir, entendeu? Né? Você tem que promover força aquilo que você quer fazer, senão não sai, senão você simplesmente vai ficar na vontade. Então, há uma ação eficaz, e essa ação eficaz eu dividi em 3 partes, né? Que é a preparação, né? Existe essa preparação dessa ação eficaz. Você passa por um processo de preparação, você vai trabalhando essa vontade idealística, né? Não vontade fisiológica, né? Você vai trabalhando essa vontade, você vai se voltando, entendeu? A esse desejo, aquilo que realmente você quer. Quer dizer, há uma preparação, você vai construindo isso em você, como você projeta esse sonho, né? Nós temos uma capacidade muito grande de projetar coisas, né? De imaginar situações que ainda não existem. Isso é saudável, isso faz parte da nossa vida, né? Você quer, por exemplo, ser um ator, e aí você se imagina no palco, trabalhando daquela forma, você se imagina naquela plateia, você se imagina encenando, você se imagina decorando textos, você se imagina cercado por amigos. Você quer ser um palestrante, você se imagina, você já consegue imaginar você junto àquela plateia, você projetando slides, você com o microfone na mão, você trabalhando, você vendo os rostos das pessoas. Então isso daí é projeção, não é a lei da atração, mas é você, entendeu? Compreender, é você montar essa vontade em você, é você construir isso em você antes que se realize, né? Antes que aconteça. Tem a ver com fé também, né? Mas fé, ela parte do princípio espiritual e o poder todo soberano, né, do Criador sobre nossas vidas em relação àquilo que Ele quer realizar. Mas em relação à vontade, né, idealística, no caso aqui, é aquilo que você quer, né? Ver sua filha ou filho se formando,
né? Ver ou ter um casamento feliz, uma família, idealizando, entendeu? Coisas que ainda não existem, mas que podem acontecer, entendeu? Né? Que não é pecado, que não é errado, entendeu? Né? Que faz parte, entendeu? Da nossa vida, que faz parte daquilo que nós desejamos, né? Então isso faz parte da vontade idealística, só que ela tem que contar, aí no caso, com uma ação, e uma ação eficaz. Esse é um dos temas dos capítulos envolvidos aqui no livro Poder da Vontade. Então, a parte do princípio da preparação, disciplina, você tem que se disciplinar, entendeu? Essa disciplina não significa que você tem que seguir à risca tudo aquilo que você faz, não é isso. Você não pode se cobrar tanto de si assim também, porque também é algo mal, e você acaba se frustrando também em relação a isso. Mas você tem que ter uma disciplina, você tem que, entendeu? Se preparar para aquilo que você quer, você tem que ter uma disciplina, você tem que seguir certos caminhos, você tem que ser perseverante, que é outra característica dessa ação eficaz. Então, a ação eficaz, para ela ser realmente eficaz, para essa vontade idealística se concretizar, não importa qual ela seja, aprender a tocar um instrumento, né? É você ter uma nova profissão, é você exercer uma outra profissão, uma outra ação, qualquer que seja, você tem que se preparar, você tem que ter uma disciplina, e principalmente você tem que ter perseverança, para que aí é um outro capítulo que eu coloquei no livro Poder da Vontade, você venha se realizar. Você venha sair desse círculo vicioso onde nós simplesmente vivemos o presente, né? E não pensamos no futuro e nos lamentamos do passado. Não. O interessante é que nós tenhamos uma vida feliz, não importa a situação que nós estejamos vivendo, e creiamos que essa vida, ela vai mudar, né? Ela não é eterna, entendeu? Ad eternum, né? E essa realidade, ela vai mudar através dessa ação eficaz, o que irá nos levar a essa realização positiva. Só que eu não posso, entendeu, ser mentiroso, ou ser, por exemplo, enganador, ou fingir uma situação, dizendo que mesmo nós realizando, mesmo nós organizando tudo isso irá se concretizar de maneira positiva. Às vezes não. Os percalços da vida, entendeu? Essa realidade, aquilo que nós projetamos com tanto carinho, todo esse esforço, toda essa disciplina, todos esses sonhos, eles podem não se realizar. Nós podemos ser, embora sigamos todo esse caminho, embora nós tenhamos toda essa força, toda essa energia, toda essa ação, esses sonhos, infelizmente, eles ainda podem não ser realizados através dos percalços da vida, através daquilo que são os acidentes da vida, através daquilo que nós vivenciamos todos os dias. A vida, ela não é fácil para ninguém. Sim, algumas vezes nós podemos ser, no caso aqui, podemos ser infrutíferos, né? Ou frustrados em relação a essa nossa realização. Mas eu pensei, né, e ao observar, por exemplo, essa questão de frustração, essa questão, por exemplo, de não realização de sonhos, essa questão de, por exemplo, do não, que muitas vezes a vida nos dá, né, do não que nós vivenciamos todos os dias, eu pensei e me voltei também à questão da árvore, e da força que a árvore tem na natureza, tanto em locais onde você vê abundância de recursos naturais e muitas árvores, tanto em locais secos. Por isso que eu escolhi o tema, né, a imagem, né, no caso aqui, né, do livro, né, da capa do livro, né, eu escolhi a arte, né, desse livro aqui, esse tema dessa árvore nascendo sobre uma terra seca, né, essa planta nascendo sobre uma terra seca, né, que representa, no caso aqui, a nossa vontade, a realização dos nossos sonhos, a realização dos nossos desejos. Então, às vezes, o que acontece? As árvores, né, por exemplo, eu utilizando essa metáfora da árvore. A árvore, por exemplo, em ambientes onde há muita árvore, onde há muitos recursos naturais, né, a árvore, geralmente você tem muitas árvores e árvores que crescem muito. E por que ela cresce muito? Porque ela tem que se voltar, né, ao sol, a um espaço ao sol. E por isso que ela tem que crescer muito, disputar com outras árvores que estão ali naquele ambiente favorável e se achegar ao sol, né? Então nós também somos assim. Às vezes, entendeu? O sol, né? Esse local que nós tanto desejamos, entendeu? Ele requer mais cuidado, ele requer um crescimento maior, ele requer um tempo maior.
Então não é porque, por exemplo, aquela vontade, ela não deu certo, aquele sonho não se realizou naquele momento, que ele não pode se realizar. Ele pode se realizar sim, ele pode dar certo, né? Ele pode realmente acontecer, mas há um tempo necessário para que ele venha acontecer. Há exemplo das árvores que estão cercadas, como por exemplo na floresta amazônica, de outras árvores, de outras espécies, que, de certa forma, dificultam o crescimento dela, mas ela vai crescer, ela vai chegar lá, ela vai chegar no lugar, vai ter seu lugar ao sol. E olha só, vai ser uma árvore extremamente grande, uma árvore duradoura, uma árvore, né, com caule, né, e com galhos, né, com troncos, raízes muito fortes, né? Então, ela realmente vai chamar muito a atenção. Em contrapartida, há árvores que crescem em ambientes muito inóspitos. Você vê no Brasil mesmo o nosso semiárido, a caatinga, que são locais de grande sequidão, né? O cerrado, por exemplo, locais mais secos, mesmo a Mata Atlântica, né? Você vê, são árvores, entendeu? Que são adaptadas àquele meio, adaptadas àquela situação, adaptadas àquela realidade, e elas não crescem tanto, né? Mas por quê? Falta recursos hídricos também para crescer. Às vezes o solo é um pouco mais pobre também, mas também você não vê várias árvores disputando locais com ela. A luta que ela enfrenta é outra. Então, às vezes, a luta que nós enfrentamos é outra também. Nos falta recursos, nos falta incentivos, né? Nos falta, entendeu? Pessoas para nos auxiliar, né? Você não tem tanta competitividade, mas falta, entendeu? Muita coisa. Mas, no entanto, você está crescendo, né? Você está se desenvolvendo. Aquela árvore é forte, ela é adaptada àquela realidade, ela não morre facilmente, entendeu? E ela está ali. Então, o objetivo mesmo de criar, né, de observar, né, de entender, né, e de partir da vontade para a ação eficaz ao produzir esse livro, foi realmente auxiliar a mim, aos outros, em relação a essa questão da motivação humana, em relação ao ser humano, em relação à transformação social, né, e em relação à felicidade. O que mais me chamou a atenção é o quanto as pessoas ultimamente estão infelizes, né? Quantas pessoas realmente estão assim, vivendo de maneira bem infeliz e vivendo grandes angústias. E um dos principais motivos também é essa questão, por exemplo, de você não realizar os seus sonhos, você não ter sonhos. Com a árvore nós podemos aprender também muitas coisas. Uma árvore, ela não cresce só para cima, entendeu? Ela tem os seus galhos, ela tem suas divisões, né? Mesmo a raiz, ela segue vários caminhos, procurando água embaixo da terra, né? Então, de certa forma, nós podemos aprender muito com as árvores em relação a isso também. Por quê? Porque às vezes nossos sonhos, ou a nossa, vamos dizer assim, a nossa vida ideal, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, ela demora para acontecer. Por quê? Porque as raízes estão procurando água, porque nós estamos construindo a nossa realidade, construindo a nossa história de maneira contínua, de maneira, vamos dizer assim, um pouco mais demorada. Estamos adquirindo experiência, estamos adquirindo conhecimento. Então tudo isso daí está favorecendo para o crescimento da árvore. Durante o nosso processo de crescimento, nós realizamos muitas coisas. Há vontades em nós que morrem, como os galhos das árvores, que crescem, mas não crescem tanto como alguns outros, que vão se subdividindo, que vão se dividindo. Então, a nossa vontade, na verdade, não é uma vontade idealística, e sim vontades idealísticas. Várias vontades que são criadas cotidianamente, várias vontades que precisam ser estimuladas, sonhos que irão se realizar, né? Ou não, entendeu? Independente daquilo que nós façamos, sonhos que irão se realizar, porque é a nossa vontade, temos uma vontade ideal em relação a isso, realmente desejamos com força isso daí, ou nós simplesmente, entendeu, desejamos pouco aquilo ali, mas há outros sonhos em nós. É essa introspecção que o livro, né, estimula, né? Interessante que o livro trabalha essa questão, né, estimula essa introspecção para que nós venhamos compreender qual é a nossa vontade principal, ou as nossas vontades primordiais, as nossas vontades ideais primordiais, para que nós venhamos ter uma vida satisfatória, para que nós venhamos ter uma vida ideal, para que nós venhamos construir uma outra história. E salientando, voltando novamente, independente da posição profissional que nós estamos vivendo, independente da nossa situação atual, independente daquilo que nós estamos vivendo. O poder de mudança está em nós, está em nossas ações, está naquilo que nós realizamos. E isso, com certeza, né, e falo isso para a câmera, né, não fere a vontade de Deus, não fere a vontade soberana do Senhor, não fere a vontade
do Criador, não fere aquilo que Ele tem de melhor para nós, não fere, né, aquilo que Ele realmente deseja para nós. Então, o poder da vontade humana nunca irá ferir aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é da vontade dEle, nunca irá ferir. Logicamente, desde, né, que essa vontade esteja nos planos reais dEle, desde que não seja algo maléfico e destrutivo, como nós observamos na história, a ascensão do mal através de Hitler e outros grandes tiranos, né, que realmente fizeram aquilo que não presta, aquilo que trouxe destruição à sociedade, né, e à humanidade. E é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Eu coloquei aqui a parte 8, agradecimento e bênçãos, né? O desejo é que todos consigam realizar as suas vontades de maneira satisfatória, né? De maneira real, não simplesmente lendo esse livro, não simplesmente através do auxílio que esse livro vai trazer, ou aquilo que eu disse, ou aquilo que nós pensamos, mas através daquilo que nós podemos construir, através de nossas mãos, através de nossos desejos, através de nossos sonhos. É interessante que nós não deixemos nossos sonhos morrer, não deixemos nossas vontades saírem, não deixemos nossas vontades ir embora, né? Saiamos dessa rotina estressante que nós vivemos todos os dias e nos voltemos a uma vontade satisfatória, a uma vontade real, a uma vontade realística que transforma, que muda a nossa realidade e a realidade daqueles que estão à nossa volta. Então, meu desejo é que todos consigam, né, e eu creio que irão conseguir realizar a sua vontade ideal, suas vontades idealísticas de maneira plena, satisfatória, suas vontades idealísticas, né, porque são inúmeras, né, de maneira plena e satisfatória. Eu citei no livro também, e vocês vão ver, Aristóteles. Aristóteles, ele trabalha essa questão também no livro Metafísica, a questão do desenvolvimento da planta, no caso aqui, da semente, né, em relação à potência e ato. Então toda planta, assim como nós, temos uma potência, uma potencialidade em nós. E toda vez que nós realizamos aquilo que nós queremos, transformamos aquela potencialidade em ato, né? Então Aristóteles, ele compreendeu isso daí no livro Metafísica. Então o convite que eu faço, né, a mim e a todos nós, através desse livro, através daquilo que eu disse, através dessa repercussão que eu creio que irá ter, esse vídeo, essas publicações, é que nós venhamos, né, desenvolver essa nossa potencialidade de maneira plena e satisfatória através do quê? Através de nossa vontade realística, através da construção de nossos ideais. Então eu desejo a todos, né, grandes vontades, grandes realizações e vamos que vamos para os grandes contos e breves. Obrigado, pessoal.